Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pausa, né, na apresentação da solução de Schwarzschild, que a gente já apresentou na última aula a solução interna, né, solução no interior, solução na presença de matéria, no interior da matéria, de um objeto estático esfericamente simétrico, e aí a ideia agora é ir para a solução exterior, né, para basicamente a maior utilidade, o objetivo da gente analisar a solução exterior é analisar a propriedade de órbitas, né, porque afinal de contas a solução exterior é justamente a solução fora, né, de vácuo. Então ali sim a gente vai estar mais interessado na geometria do espaço-tempo e nos efeitos, né, que ela provoca nos objetos que estão, porventura, em partículas testes, né? Por exemplo, órbitas tanto de trajetórias, né, em geral, tanto de partículas com massa, que são, né, linhas de mundo tipo tempo, geodésicas tipo tempo, quanto sobre a luz, né? E aí a gente vai analisar geodésicas tipo luz. Mas para tornar a coisa mais fácil, antes é bom a gente analisar um tópico que é o tópico de quantidades conservadas, tá? Então a gente aprende lá em mecânica, né, em mecânica 2, mecânica um, que o conceito de quantidade conservada está intimamente associado a um conceito de simetria, né, de simetrias contínuas, né? Então tem o famoso teorema de Noether, né, que diz que a cada simetria contínua de um sistema físico, você tem associado uma quantidade conservada, certo? Bom, esse teorema é bastante, né, tem aplicações amplas em diferentes áreas, né? Mas aqui em particular a gente vai então usar o fato de que a gente está trabalhando com alguns espaços-tempos, né, no caso de Schwarzschild, que tem simetrias contínuas, que são representados pelos campos de Killing, né? E aí a gente vai tentar extrair então quantidades conservadas associadas a esses campos de Killing, tá? Então, ó, e isso vai ser muito útil porque isso vai facilitar muito na hora de calcular linhas de mundo geodésicas de partículas livres, né, seja com massa ou sem massa. Isso vai fazer com que a gente, num espaço-tempo bastante simétrico, como é o caso de Schwarzschild, né, que tem 4 campos de Killing, porque tem 3 campos de Killing de rotação associados ao SO3, né, ao grupo das rotações, e tem ainda a simetria de translação temporal, né, que é ortogonal às seções espaciais que a gente escolheu. Então, tem 4 campos de Killing. E aí a gente vai ver que, usando essas simetrias, isso facilita muito na hora da gente achar quais são as linhas de mundo geodésicas desse espaço-tempo. Tá? A gente não vai realmente ter que resolver a equação da geodésica de maneira cega, né? Considerando que você tem 4 funções ali, que são as 4 componentes da quadra velocidade, para serem determinadas, né, sem nenhuma informação adicional, apenas com as 4 equações que vêm das componentes da equação da geodésica, a gente vai ver que a gente não precisa, a gente já vai naturalmente partir, ao invés de a gente usar a equação da geodésica, que é uma equação que para trajetória, né, digamos, para a linha de mundo, né, para as coordenadas da linha de mundo, é uma equação de segunda ordem, e, portanto, para as componentes da quadrivelocidade, é uma equação de primeira ordem em derivadas, né, a gente vai ver que, usando os campos de Killing, a gente vai obter equações algébricas para as componentes da quadrivelocidade de uma linha de mundo geodésica, né, que, se a gente quiser, então, resolver, né, para achar a linha de mundo mesmo, né, num dado sistema de coordenadas, a gente tem que resolver equações de primeira derivada, né, de primeira ordem, tá? O que tipicamente é mais simples do que resolver equações de segunda ordem. Então, basicamente, a gente vai introduzir a noção de constantes de movimento ou quantidades conservadas, e com elas a gente vai conseguir de maneira mais direta resolver ou encontrar quais são as geodésicas de um espaço-tempo que tenha campos de Killing, tá certo?
Então, o tema é quantidades conservadas e campos de Killing. A gente vai ver que essas coisas estão associadas, né? Como seria natural de se esperar, já que campos de Killing representam simetrias contínuas, né? Muito bem, então vamos ver. Ah, toda a ideia de você obter uma quantidade conservada está intimamente associado com a ideia de que você tenha uma equação de continuidade, como acontece, né, em mecânica usual. Toda vez que a gente tem uma equação de continuidade, né, continuidade de carga ou continuidade associada à carga elétrica ou continuidade associada à massa em mecânica newtoniana, a gente tem uma quantidade conservada, tá certo? Então, basicamente, tudo se resume a ter uma equação que na forma covariante é essa daqui. Eu tenho um quadrivetor, um campo, né, de quadrivetores, tá? Tenho um campo quadrivetorial, JA, estou chamando de J, mas é algo genérico, tá? Que satisfaz a equação de quadro divergente igual a zero. Repara que isso daqui é um escalar, tá certo? Então, esse quadro divergente aqui, por ser o quadro divergente de um quadrivetor, isso aqui me dá um escalar, tá? E isso daqui é a forma covariante da equação da continuidade, tá? Então, isso é a equação da continuidade expressa em termos tensoriais, tá? Muito bem. E por que que isso leva a quantidades conservadas? Então, basicamente, a manipulação que eu vou fazer aqui é muito análoga à manipulação que é feita quando a gente está falando de mecânica de meios contínuos, por exemplo, para dar a equação da continuidade de massa, por exemplo, se chegar na conservação da massa total de um sistema isolado, fechado, tá? De um sistema fechado. Então, a ideia é a mesma, só que eu vou fazer as manipulações usando a forma covariante. Tá? E depois eu vou chegar na expressão que a gente está acostumado, mas eu vou manipular a forma covariante. E para isso a gente precisa do teorema de Gauss, da generalização do teorema de Gauss, que na verdade é um caso particular da generalização do teorema de Stokes, né? Para dimensão arbitrária. Tá? E o que é o teorema de Gauss para dimensão arbitrária? Se for passar em palavras, dá exatamente o que a gente já conhece do teorema de Gauss em 3 dimensões, tá? Em 4 dimensões seria só muda, né, a dimensionalidade dos elementos de volume e de área, tá? Então o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que se eu pegar uma região V do meu espaço-tempo, que no caso então é quadridimensional, uma região quadridimensional, e integrar no elemento de volume quadridimensional essa quantidade aqui, ó, que é o quadro divergente de um campo vetorial, então, satisfeitas as boas propriedades do campo J, blá, 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 que a gente sempre assume em física, né? Isso daqui dá igual ao fluxo desse mesmo campo vetorial J, que aqui eu tomei o quadro divergente, aqui vai aparecer o fluxo dele através da superfície, mas aqui precisa tomar cuidado, porque se isso aqui é quadridimensional, a superfície que delimita a fronteira desse volume quadridimensional é uma superfície tridimensional, tá certo? É uma hipersuperfície. Mas em termos conceituais é exatamente a mesma coisa. O integral do divergente de um campo vetorial é igual ao fluxo desse campo vetorial através da fronteira através da fronteira desse volume dessa região na qual eu fiz a integração. Então isso aqui é o símbolo de fronteira, né? Então se aqui eu estou integrando, calculando a integral volumétrica quadridimensional desse divergente numa região quadridimensional aqui que eu estou representando por V, aqui então vai me dar uma integral numa superfície fechada, na verdade uma hipersuperfície fechada, tá certo? Porque é a fronteira de uma região quadridimensional, do fluxo do campo, desse campo vetorial J através da superfície, tá? Então, né, mais ou menos seria algo assim, tá? Então, quem que é esse DNI? É o elemento de volume quadridimensional, tá? E quem é esse d sigma A? Isso aqui é um elemento de área, mas lembrando que é um volume, na verdade, porque é tridimensional, orientado, né? E por orientado quer dizer basicamente que é o elemento de volume físico tridimensional, tá? Vezes o vetor, o quadrivetor normal a essa hipersuperfície aqui tridimensional, tá? E no caso de espaço-tempo né, no caso de espaço-tempo de métrica com assinatura lorentziana, só precisa tomar cuidado com a convenção da orientação desses vetores aqui que dão a orientação da área ou
no caso aqui do volume, né, o volume orientado, tá? Por quê? Porque devido àquele sinal negativo na componente, né, temporal da métrica, para que você possa escrever de fato desse jeitinho aqui, a gente tem que orientar o vetor normal, ó, quem é esse d sigma A, né? É o elemento de volume, ou né, o que seria o análogo do elemento de área, mas é uma área de uma hipersuperfície, portanto é um tridimensional, vezes um vetor normalizado que seja ortogonal a esse elemento de área, tá? Quando a gente está fazendo em espaço riemanniano, né, como a gente normalmente está acostumado, usar o teorema de Gauss em 3 dimensões, a convenção para que você escreva o teorema de Gauss desse jeito é que a orientação desse vetor normal é sempre para fora, né, apontando para fora desse volume no qual você está integrando. É uma convenção, certo? Para que você escreva o teorema de Gauss desse jeito aqui. Bom, por conta da peculiaridade do espaço da assinatura lorentziana, tá? Para que você possa escrever desse jeito aqui, a convenção é que se esse vetor for tipo espaço, se esse vetor normalizado for tipo espaço, então de fato ele é orientado para fora desse volume quadridimensional V. Só que se ele for tipo tempo, então ele é orientado para dentro, tá? É só para dar certo o sinal, tá? Então, ó, se eu pegasse aqui uma região do espaço-tempo, V, como eu estou representando aqui, né, esse hipercubo aqui, né, esse hipercubo, do jeito que eu estou desenhando aqui, ele tem algumas fronteiras, né? Ele tem essas fronteiras, digamos, laterais, né, no meu desenho aqui, que se eu pegar o vetor normal, é tipo espaço, certo? Então, por isso que está orientado para fora. Aqui nessa face da frente também teria vetores para fora e na face do fundo também teria vetores para fora. Eu só não desenhei para não tumultuar muito a figura, tá certo? Mas está claro aqui, ó, que nessas fronteiras aqui eu estou desenhando meu vetor normal para fora. Só que essa seção aqui, ó, é uma seção espacial e, portanto, o vetor normal aqui ele é tipo tempo. E se ele é tipo tempo, a convenção é de orientar o vetor normal para dentro, tá? Então essa daqui seria um exemplo típico de um volume quadridimensional onde nós onde nós vamos acabar aplicando o teorema de Gauss. Então, se eu integrar o divergente, o quadro divergente de um campo vetorial aqui dentro, independente se ele é zero ou não, certo? Só que o teorema de Gauss vale tanto se for zero quanto se não for zero. Então, a integral do divergente aqui dentro é igual ao fluxo do J através de todas as superfícies que delimitam esse volume, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, uma escolha típica para fazer a aplicação do teorema de Gauss é escolher um volume que, na verdade, é uma superfície espacial sigma, produto cartesiano, que pode ser escrita, né, como difiomorfa, uma superfície espacial sigma, vezes um intervalo real que vai representar aqui, né, uma sequência de superfície sigma, então, para compor esse volume quadridimensional aqui. Então, vai ser uma sucessão de hipersuperfícies, né, sigma, tridimensionais, tipo espaço, dando esse volume quadridimensional aqui, tá certo? Bom, com isso, qual passa a ser a fronteira desse volume, né? Bom, a fronteira, eu tenho a fronteira que vai ser a fronteira do próprio sigma, né? O sigma é essa superfície espacial aqui toda. Se eu pegar a fronteira dela, dá esse retângulo aqui, né? Se eu fizer produto cartesiano com intervalo de tempo, né, de T1 até T2, ou intervalo real de T1 até T2, então me dá justamente toda essa parede lateral que eu tenho aqui nessa figura, tá? Só que aí também eu tenho mais dois, né, o volume é delimitado também por essa superfície tipo espaço, que eu estou chamando de sigma 2, e por essa superfície também tipo espaço, que eu estou chamando de sigma 1, certo? Então esse hipercubo é delimitado por uma parede lateral, digamos assim, né, cujo vetor normal ele é tipo espaço, tá? E pelas tampas, né, que são superfícies tipo espaço e, portanto, o vetor normal ele é tipo tempo, tá? Muito bem, então esse é o volume típico que a gente vai aplicar o teorema de Gauss quando a gente quiser obter uma quantidade conservada a partir da equação de continuidade. Por quê? Bom, pelo seguinte, ó, vamos só pegar esse lado esquerdo. Depois a gente vai saber que a gente vai aplicar para quando isso aqui der zero, mas vamos só manipular, vamos só desenvolver esse lado direito aqui, certo? Então a integral
do fluxo do J através de todas essas hipersuperfícies que delimitam esse volume quadridimensional, eu tenho que integrar na superfície sigma 1, está aqui embaixo, na superfície sigma 2, está aqui em cima, e nas paredes, tá certo? Que então é a fronteira de sigma, que é esse retângulo, esse é o perímetro desse retângulo aqui, tá certo? Vezes o produto cartesiano com intervalo real, que vai me dar então essa, né, não é uma, topologicamente é como se fosse um hipercilindro, né? Mas aqui no caso geometricamente não é. Tudo bem? Muito bem. E aí, né, o que acontece? Então, aqui eu só estou reproduzindo... Ah, isso daqui é o que é o elemento de área, né, orientado. É o elemento de área física, né, ou no caso aqui, desculpa, de volume tridimensional, vezes o vetor normal, tá? Então, aqui eu estou escrevendo isso. E quem que é o elemento de volume físico, né? O elemento de volume físico se relaciona com o elemento de volume coordenado, né, tridimensional, que seria dx1, dx2, dx3, por exemplo, se eu colocar coordenadas x1, x2 e x3 aqui em sigma, né, pela raiz de h. Tá? Eu vou dizer quem é a raiz de h. Quem é h? H' vai ser a métrica induzida nessa superfície aqui, que no fundo é o projetor, tá? O operador projetor que a gente já viu em outras aulas. Tá? Então, esse aqui é o operador projetor, e aí eu pego o determinante desse operador nas coordenadas que eu escolhi cobrir essa minha superfície sigma, e a raiz quadrada desse determinante é o que faz o papel, né, do jacobiano lá de transformação de coordenadas para transformar, para, né, associar, para traduzir, digamos assim, o que é o elemento físico geométrico de volume em relação ao elemento coordenado de volume dx1, dx2, dx3, por exemplo, certo? Bom, então é isso que eu estou fazendo aqui, escrevendo quem é o d sigma em termos de d3x, raiz de h nos dois, e aqui também aparece algo parecido, só que só precisa tomar cuidado que aqui, ó, não seria um dx1, dx2, dx3, né? Seria um dt, que é o dx0, que é nessa direção, e aí sim dx1, dx2 ou dx2, dx3, depende quais são as coordenadas que correm à medida que a gente está aqui varrendo, né, para um dado t fixo. A gente está varrendo aqui a fronteira de sigma, tá? O fato é, bom, vai ser a mesma coisa, eu tenho que induzir, dado esse vetor normal, eu tenho que induzir o projetor aqui, isso vai me dar uma métrica lorentziana de uma em 2 mais 1, tá? Que é essa fronteira aqui. E aí eu tenho que também pegar a raiz do determinante, da raiz do módulo determinante de H', né? Para medir o volume físico aqui. Tá? E aqui eu já estou escrevendo explicitamente, né, que essa minha fronteira é um produto cartesiano de uma superfície bidimensional, que é a fronteira de uma região tridimensional, produto cartesiano com intervalo real. Então aqui eu já estou escrevendo a integração no intervalo real explicitamente, e aqui fica a integração na superfície bidimensional. Tá certo? Mas da mesma quantidade. Repara que tudo isso aqui envolve no integrando, né, as mesmas quantidades, tá? Onde, de novo, quem vai ser lá, o H é o determinante de H', e o H' nada mais é do que o H, né, a métrica induzida em 3 dimensões na superfície ortogonal ao vetor N, tá? No sistema de coordenadas que eu estiver usando para descrever, para fazer as contas. Tudo bem? Muito bem. Então, considerando que o T2 e o T1 e o T2 são arbitrários, né? Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, aqui eu só estou manipulando aquela expressão, tá? Então, eu estou passando as integrais que são nas tampas, eu estou passando para um lado da igualdade, tá? Estou passando a integral do divergente para o outro lado, já escrevendo explicitamente aqui quem é o elemento de volume físico quadridimensional, é o dx0, que é o dt, d3x, raiz de menos g, que isso daqui é o determinante da métrica, raiz do determinante do módulo do determinante da métrica quadridimensional, que vai dar o elemento físico de volume quadridimensional, e aqui está a integração do quadro divergente, né? E aqui então está o fluxo através das tampas, e aqui está o fluxo através daquelas paredes laterais. Tudo bem? E repara que o fluxo através das tampas eu estou escrevendo como uma diferença, porque deveria ser a soma, né? Porque eu somo aqui, somo o fluxo aqui nos dois. Lembrando que aqui, como o vetor normal ele é tipo tempo, ele é voltado para dentro daquela superfície.
certo? Então, quando eu estou calculando esses fluxos, eu estou calculando esses fluxos fazendo um produto escalar com os vetores normais, que lá em sigma 1 estava orientado para o futuro e lá em sigma 2 está orientado para o passado. Tá? Mas que, olha, o truque aqui é fazer o seguinte, né? Pega e escreve, não em termos desse vetor aqui que está no passado, mas unifica a direção dos dois. Escreve em termos desse. Quem que é esse vetor aqui em sigma 2? É o menos n, certo? É menos o vetor normal que eu tinha, que estava na minha expressão. Então, ao fazer isso, se eu integro lá em sigma 2 com o vetor para o futuro, e eu subtraio a mesma integral do fluxo de J lá em sigma 1 com um vetor também orientado para o futuro, então repara que aqui está me dando uma diferença, né? Está me dando uma diferença da mesma quantidade, ó, a integral do fluxo de J, né, através de uma superfície sigma, mas considerando o vetor normal orientado para o futuro. Porque quando eu pegar aqui em T2, né, o vetor orientado para o futuro é o menos n que eu tinha escolhido, tá? E aqui no T1 é esse cara mesmo, tá? Então, quando eu estou escrevendo desse jeito, ó, não é o mesmo n, tá? Então, esse menos NA, né, o NA aqui, ele é orientado para o passado. Só que eu quis escrever em termos do n no futuro. Por quê? Porque o n que aparece na segunda parcela é o n que está para o futuro. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo uma mesma quantidade, só que integrada em superfícies diferentes, só que aí eu tenho que tomar cuidado de, né, considerar que aquilo que era menos n agora virou o n, porque ele está... Aqui sim, então, a convenção nessa expressão é que esse n aqui é sempre orientado para o futuro. Mas e aí, como isso aqui vale para T1 e T2 arbitrários, isso significa, na verdade, que eu tenho que a derivada dessa quantidade aqui, certo? A derivada dessa quantidade é igual ao integrando que está aqui dentro, tá? É o integrando aqui. Então, aqui eu só usei o teorema de Gauss, né? Onde aparece o teorema de Gauss, um fato de que eu estou relacionando uma integral aqui, que era uma integral de superfície, né? Uma integral de fluxo, um cálculo de fluxo, e eu estou relacionando isso com a integral volumétrica do divergente, certo? E aí, então, eu acabo com essa expressão aqui, que eu ainda não fiz uso, né, do valor de quanto que vale o divergente de J, tá? E é aqui, então, que vem a ideia da quantidade conservada, né? Porque se eu tiver, então, um quadrivetor J, que satisfaz a equação de divergente igual a zero, quadro divergente igual a zero, e além disso, eu escolho uma superfície de integração aqui, que ela é grande o suficiente, ela se estende, né, espacialmente para bem longe, de maneira que o fluxo do J através da fronteira, ou seja, escapando do que você está considerando como sendo o domínio de integração, esse fluxo é nulo, então a gente tem que isso é zero por hipótese, né, de conservação, equação da continuidade, e isso daqui se anularia pela condição de que eu estou integrando em todo o espaço e que o fluxo o fluxo desse campo vetorial, né, ou seja, o quanto esse campo vetorial está escapando, né, da região que eu estou integrando, é zero se eu pegar esse volume de integração suficientemente grande, ou seja, eu estou pegando todo o sistema, né? E aí, então, a gente tem que essa quantidade aqui seria, né, teria derivada igual a zero, e, portanto, essa quantidade aqui seria uma quantidade que é conservada, ou seja, se eu fizer a conta, não importa em qual sigma t eu faça a conta, né, se eu faço a conta numa superfície espacial para um certo valor de t ou qualquer outro valor de t, o resultado dá sempre o mesmo. Eu posso até deformar, tá? Embora aqui eu não tenha deformado, eu posso até deformar essa superfície à vontade, porque o teorema de Gauss continua valendo, né? Eu posso até deformar essa superfície, tá? E ainda assim essa quantidade aqui ela não muda, tá? Bom, então essa é a quantidade conservada, tá? Então isso daqui é o que a gente chama de carga. Cuidado, não é carga elétrica necessariamente, é um nome apenas, tá? Então isso aqui é a carga conservada associado a essa corrente que satisfaz a equação de continuidade. Ela vai ser conservada, evidentemente, assumindo que essa corrente satisfaz a equação de continuidade e assumindo que bom, ela vai ser mantida constante, né, na sua região de integração, se não estiver tendo fluxo de carga saindo da região de integração. Tudo bem? Muito bem. O exemplo, né, mais óbvio para aplicar isso daqui é justamente no contexto de carga elétrica, tá? Como é que, né, então, no curso de Física 3 ou no curso de Eletromag, a gente costuma, né, mostrar como que as equações de Maxwell
implicam em conservação de carga, né? Conservação da carga elétrica. Então, aqui é a mesma coisa, só que numa linguagem tensorial, tá? Então, lembra que na forma tensorial, uma das equações de Maxwell é que o quadro divergente do tensor de Faraday, né, F a B, é proporcional, com uma constante aqui, né, de proporcionalidade, é proporcional à quadridensidade de corrente elétrica, certo? Onde aqui sim o J aqui representa quadridensidade de corrente elétrica, tá? Muito bem. Além disso, lembra que esse FAB aqui ele é antissimétrico, certo? Então, FAB é igual a menos FBA, tá? Devido a essa antissimetria, se eu tomar mais uma derivada aqui, agora contraindo com índice livre aqui B, né? Tá? Esse cara aqui dá zero, tá? Eu vou deixar que vocês mostrem isso, porque é só usar a antissimetria Cuidado, isso aqui são derivadas covariantes, tá? Então não pode dizer, isso aqui é uma derivada parcial, então comuta. Não, tá? Isso aqui são derivados covariantes, mas ainda assim, se eu estou aplicando isso num tensor que é antissimétrico e contraindo com os dois índices, isso aqui dá zero, tá? Bom, mas se isso aqui dá zero e esse cara de dentro é proporcional com uma constante de proporcionalidade à própria quadricorrente, né? Então eu tenho como consequência que o quadro divergente da densidade de corrente elétrica é zero. Bom, e aí é só refazer toda a manipulação que a gente fez acima, que a gente chega à conclusão que essa quantidade aqui, ó, a integral volumétrica de raiz de H, isso aqui então é só para me dar o elemento de volume físico, né, da minha seção espacial, tá? Mas a quantidade que é conservada é a integral disso daqui. Qual a interpretação disso, né? Ó, o J, o quadro vetor densidade de corrente, ele é definido para que se eu contrair com uma quadrivelocidade de um observador, o resultado é a carga elétrica medida para aquela distribuição de carga por aquele observador, tá? Ou seja, então, como um vetor normalizado eu posso interpretar como sendo um vetor, né, como esse vetor NA é um vetor, por definição aqui no teorema de Gauss, ele é meramente um vetor normalizado, ortogonal àquelas superfícies de integração, tá certo? E apontando para o futuro, tá? Mas então eu posso interpretar esse NA como sendo a quadrivelocidade de uma família de observadores que tem essa seção aqui, sigma, como sendo a seção de simultaneidade deles, certo? Porque em cada ponto é ortogonal a sua quadrivelocidade. Então, isso daqui tem a interpretação de ser a densidade de carga medida ponto a ponto pelos observadores que têm esse vetor aqui como sendo sua quadrivelocidade, tá? E, portanto, se isso aqui é uma densidade de carga medida por esses observadores, evidentemente que a integral volumétrica é a carga total. E daí, então, a gente chega que a carga total ela é conservada. Tudo bem? E mais que isso, o fato de que eu posso deformar à vontade essa superfície, né? Ou seja, escolhendo diferentes vetores normalizados e o resultado não muda, isso mostra não só que a carga ela é conservada no sentido de que para uma dada família de observadores ela não muda com o tempo, como ela é invariante. O valor da carga total de um sistema é igual para qualquer família de observadores que vá fazer essa aferição global. Tudo bem? Por quê? Porque eu posso ter pegado a primeira superfície associada a uma família de observadores, por exemplo, que está com o vetor normal aqui, certo? E essa segunda hipersuperfície eu posso ter pegado ela arbitrária, tá? Associada a um outro conjunto de observadores. E o fato é a integral da carga aqui e a integral da carga nessa outra hipersuperfície dá o mesmo valor, tá? E, portanto, então, não só ela é conservada, como ela é invariante, que é o resultado para a carga elétrica. Bom, então, resumindo, né, o teor da aula é o seguinte: toda vez que eu tiver um quadrivetor, um campo quadrivetorial que satisfaz essa equação, que é a equação de continuidade em forma covariante, existe uma quantidade conservada se o sistema for fechado, né? Ou seja, se não estiver escapando, né, fluxo dessa densidade de corrente aqui pelas fronteiras espaciais do seu sistema, se você estiver integrando realmente em todo lugar onde há o sistema, ele não está saindo da sua região de integração, então essa quantidade aqui ela é conservada. Tá? O caso da carga elétrica é só um caso particular. Tá? Bom,
Vamos ver, então, como que isso é aplicado sem ser no caso da carga elétrica, né? Bom, sem ser no caso da carga elétrica, nosso caso de interesse aqui vai ser quando eu vou construir essa corrente conservada usando o tensor energia-momento e as simetrias do espaço-tempo. Tá? Se vocês lembrarem, né, o tensor energia-momento de um sistema isolado, ele já satisfaz uma equação que parece a equação de continuidade, certo? Com a diferença de que a equação da continuidade é um quadro divergente de um quadrivetor que dá zero, e, portanto, esse zero é um zero escalar, certo? Aqui não, aqui é o quadro divergente de tensor de posto 0,2 simétrico, de posto 2,0 no caso, do jeito que eu estou escrevendo. E, portanto, o resultado disso daqui não é um escalar, é um vetor. O resultado dá zero, mas é um vetor, certo? Bom, é muito tentador, seria muito tentador a gente tentar reproduzir aqueles passos que a gente fez acima para a corrente J conservada, satisfazendo a equação de continuidade. É muito tentador tentar fazer isso para isso daqui, tentar usar um análogo do teorema de Gauss, né, que seria apropriado nesse caso, que seria algo, vocês poderiam chutar algo assim, certo? Só que tem um problema com essa expressão, num caso geral, né? O problema com essa expressão é o seguinte, isso aqui eu estou integrando essa quantidade. A integral, lembra que a integral, no fundo, conceitualmente falando, nada mais é do que uma soma infinita de quantidades infinitesimais, tá certo? Bom, aqui eu estou pegando eu estou somando esse quadrivetor aqui, que é um campo, né? Em cada ponto tem um quadrivetor que é o resultado disso daqui. Tudo bem, você pode até dizer, vai ser zero no final, tudo bem, mas em princípio, se o teorema de Gauss valesse nesse caso, eu teria que igualar isso daqui. E aqui, olha o que eu estaria fazendo, eu estaria somando vetores em pontos diferentes, que vivem em pontos diferentes, e dizendo que o resultado dá igual a essa integral, que também é, ó, repara que aqui, né, eu tenho um NA aqui, tá? Eu tenho aqui um NATAB, né? Se eu abrir esse d sigma como sendo d sigma A como sendo d sigma vezes um vetor normal, NA vezes TAB, contraído com TAB, é um quadrivetor. E aí eu estaria somando esse quadrivetor em pontos diferentes da fronteira. Isso não é bem definido. Tá? Isso não é bem definido no caso geral. A não ser que você esteja em espaço plano, onde aí dá para fazer isso daqui, porque aí você sabe o que é o mesmo vetor em pontos diferentes, e, portanto, você consegue fazer soma de vetores em pontos diferentes, né, arbitrários. Tá? No caso de espaços curvos, no caso geral, portanto, isso daqui não existe, não dá para fazer. Então, isso daqui é muito mal definido. Tá? Não existe essa forma do teorema de Gauss no caso geral. Tá? Para espaço plano, a gente consegue dar um sentido para isso, mas no caso geral, não dá. Tudo bem? E é por isso que você não pode, né? Então, mesmo, não, mas isso aqui é zero, eu sei o que é, vetor nulo é nulo em todos os lugares, beleza, mas aí eu teria que igualar isso a essa integração aqui, e essa integração aqui eu teria que garantir que eu estou somando vetores não nulos, né, através das fronteiras, e o resultado final ia se anular. Como dá sentido para isso no caso geral, né? Não existe uma maneira independente, uma maneira covariante, independente do sistema de coordenadas de dar sentido para isso do jeito que está. Muito bem? E é por isso, né, que essa equação aqui, normalmente ela é chamada de equação de conservação local do tensor energia-momento. Ela sozinha não necessariamente implica numa quantidade conservada global, integrada, tá? Porém, afinal de contas, o tema da aula é conservação, quantidades conservadas, né? Então é razoável de que a gente vá conseguir calcular alguma quantidade conservada. E, de fato, se além de ter o tensor energia-momento de um sistema isolado, que, portanto, satisfaz isso, eu também tiver um campo de Killing no meu espaço-tempo, ou seja, um campo vetorial associado a simetrias contínuas, né, cujas linhas integrais desse campo vetorial me dão aquela família, né, aquele grupo a um parâmetro de isometrias, né, que lembra que o campo de Killing satisfaz essa equação, né, a derivada covariante do covetor associado ao campo de Killing, e aí eu simetrizo nos índices de baixo, que significa basicamente isso daqui, né, soma com os índices trocados. Isso dá zero, né, o campo de Killing satisfaz isso daqui identicamente, tá? E aí, sim, eu consigo construir a seguinte corrente, ó. Imagina que eu tenho um tensor energia-momento,
TAB. Lembre que todo tensor de energia momento ele é um tensor de posto 0,2 ou 2,0, depende de onde eu coloco os índices, mas ele é simétrico, essa é uma propriedade essencial de um tensor energia-momento, tá? Ele é simétrico. E aí contrai, portanto, tanto faz com qual índice você contrai aqui com o campo de Killing que você sabe que tem no espaço-tempo. Pode ser qualquer um, se tiver mais de um, vai ser um, você faz isso aqui para cada campo de Killing, tá? Bom, isso aqui, essa corrente satisfaz isso daqui identicamente se o tensor energia-momento for de um sistema isolado, ou seja, se o tensor energia-momento satisfizer com quadro divergente igual a zero. Tá? Então, ó, dado um tensor energia-momento de um sistema isolado e um campo de Killing, eu consigo construir um quadridensidade de corrente, ou um campo quadrivetorial que satisfaz a equação de continuidade. Tá? Eu vou pedir para vocês mostrarem, né, essa última passagem, que é trivial, então é só para ter certeza que vocês estão sabendo manipular bem contrações e etc., mas é muito simples. Tá? E aí, né, e qual vai ser a quantidade conservada? Né? Então, a ideia é, cada campo de Killing induz a seguinte quantidade conservada para um sistema isolado. Tá? É só eu pegar o TAB, contrair com o NA, que é o que veio da superfície, de sigma A, tá certo? E aqui o TAB XB faz o papel do J, certo? Então, isso aqui basicamente é o NaJA, tá? Isso aqui é o NaJA. Então, é a integração no meu volume físico de NaJA, tá? E tipicamente a gente aplica, né, de novo, para um sistema como esse, onde eu tenho meu tensor energia-momento limitado aqui numa certa região espacial, certo? Então o fluxo desse tensor energia-momento aqui nessas paredes laterais, que normalmente eu faço elas indo para infinito, né? Eu faço a extensão espacial do meu sigma aqui ser arbitrariamente grande, né? Vai até o infinito, no caso em que existe o infinito, né? Mas tipicamente é isso que a gente tem, então. Então, ó, a integral do fluxo daquela corrente J não contribui aqui nessas paredes laterais, e aí simplesmente o que acontece é que se eu integrar isso daqui, né, em sigma 1, ou integrar em sigma 2, ou integrar em qualquer sigma aqui intermediário, esse valor, o valor dessa integral é constante. E, portanto, essa é uma quantidade conservada. Tá? Então, repara que a gente realmente só conseguiu obter a quantidade conservada porque a gente tinha um quadrivetor, um campo quadrivetorial que satisfazia a equação da continuidade. Só o tensor energia-momento satisfazendo o quadrivergente nulo não leva a uma equação, a uma quantidade integrada conservada. Tá? Bom, o exemplo típico de aplicação disso daqui, né, é usar o campo de Killing tipo tempo, no caso de um espaço-tempo, por exemplo, estático, que é o caso do espaço-tempo de Schwarzschild, certo? E por que isso? Porque aí, né, o que a gente vai ter? Ó, se eu aplicar isso daqui no caso de um campo de Killing que é tipo tempo, e ele é ortogonal a essas superfícies aqui, então existe uma relação entre esse vetor normal NA e o próprio campo de Killing, certo? Que é isso daqui. O vetor normalizado nada mais vai ser do que pegar o próprio campo de Killing, que já é ortogonal a essas superfícies, porque eu estou escolhendo, eu quis escolher essas superfícies, e aí eu estou normalizando aqui, dividindo pela norma quadrado, pela norma do próprio vetor. Tá? Muito bem. Então, ó, o que aparece aqui dentro, ó, o que vai acontecer, né? Eu posso trocar, e também outra, agora vamos interpretar, já que esse NA é um vetor tipo tempo normalizado apontando para o futuro, eu posso interpretá-los como representando uma família de observadores, certo? Que estão seguindo esse campo de Killing, ou seja, são os observadores chamados observadores estáticos, certo? E aí, olha o que vai acontecer, né? Esse integrando aqui, ó, que é esse cara, é o TAB contraído com NA, que vai fazer o papel de uma quadrivelocidade, e o XB, mas o XB eu posso isolar daqui, ó. Vai ficar o NB, que está fazendo o papel de uma quadrivelocidade, o B, vezes a norma do campo de Killing. Aqui está a norma do campo de Killing. Só que o que é isso daqui, ó? TAB contraído com a mesma quadrivelocidade nos dois índices. O tensor energia-momento ele é definido para que, quando você contrai ele com a quadrivelocidade nos dois índices, com a quadrivelocidade de um observador, o resultado é a densidade de energia medida por aqueles observadores
para essa distribuição de energia, que é o que a gente tinha chamado lá na aula de solução interna de Schwarzschild, é a densidade de energia própria, certo? É a densidade de energia que o observador estático, naquela região onde ele está, é a densidade que ele mede para o material que está ali. Observador, como isso aqui é um campo, né? Então, em diferentes posições aqui, ó, em diferentes posições, os observadores vão ter o seu próprio o valor da norma do campo de Keeling em cada um desses lugares vai ser diferente. Mas o ρ, esse ρ aqui que eu estou escrevendo, que é essa contração, ele está me dando qual é a densidade medida localmente por aquele observador. Tudo bem? Então, isso aqui ó, tem uma interpretação de densidade de energia, mas é uma densidade de energia que está corrigida por esse cara aqui. Tá? Bom, e o que o resultado aqui está me dando, né, é que se eu integrar essa quantidade é conservada. Tá? Bom, uma quantidade que é conservada associada a um campo, associada a uma isometria temporal, isso é o que a gente chama de energia, certo? Quantidade conservada associada a uma isometria contínua, a uma translação temporal, certo? Isso é o que a gente chama de energia, tá? Então, essa é a energia conservada do sistema, tá? Que repara que não é a energia própria, né? Por que não é a energia própria? Porque a energia própria seria isso daqui, ó. Eu integrar só esse termo aqui, ó. Eu pego quanto cada observador está medindo localmente de densidade de energia, ou densidade, né, de massa, mesma coisa. Quanto cada observador está medindo localmente de densidade de energia, e aí todos eles falam o valor que ele mediu para um dado né, para alguém, e esse alguém faz a conta somando tudo. Então aí você vai ter a soma, né, dos valores locais, tá? Isso é o que a gente chamaria de energia própria do sistema. É a soma das energias locais, tá? Medidas localmente. Só que não é isso que é conservado. O que é conservado é essa densidade ponderada por essa norma desse vetor aqui, tipo de Keeling, tá? Que dá um fator de redshift. Se você pegar um sistema de coordenadas no qual você usou o campo de Keeling como sendo, né, o seu vetor na direção temporal, isso daqui nada mais é do que a raiz de G00, da componente temporal da métrica. No caso de Schwarzschild, que a gente tinha usado F, né, isso aqui nada mais é do que a raiz de F. Tá? E a raiz de F tem a ver com o quê? Né? Se eu pegar a raiz de F, ela tem justamente a ver com como você traduz, né, uma diferença de coordenada dt numa diferença de tempo próprio de tal para esses observadores que estão parados. Certo? Então, isso aqui é um fator de redshift. Tá? Isso aqui é um fator de redshift. Então, o que é conservado não é a energia própria, é a energia ponderada, corrigida por esse fator de redshift aqui. Tá? Qual a interpretação disso, então? A interpretação disso é a seguinte: o que é conservado não é a energia que cada observador mede localmente somado. Não é isso. O que é conservado é a energia que um único observador num dado ponto, tá, fixo, a energia que ele infere para todo esse sistema, mas que ele naquele ponto, que pode ser qualquer, pode estar lá no infinito esse observador, pode estar lá, né, nessa meu desenho aqui, pode estar lá no infinito, só que ele, se ele vai atribuir qual é a densidade aqui nessa região mais inferida por ele e não por quem está lá, ele vai ter que corrigir essa densidade de energia justamente pelo fator de redshift. Tá? E é essa soma é que é conservada. Então, um observador lá no infinito, por exemplo, se ele inferir qual é, né, ele vai inferir qual a quantidade de energia nesse elemento de volume, depois nesse elemento de volume, nesse elemento de volume, e assim por diante. É sempre em relação a ele, que está lá longe, por exemplo. Tá? E aí ele soma todos esses valores. Esse valor é conservado. Não pode mudar com o tempo. Tá? E eu falei lá, mas esse observador poderia estar em qualquer lugar, tá? O fato o que é conservado é a energia total do sistema, assim como inferida por um único observador, e não como inferida pela soma das energias das densidades locais, tá? Muito bem. Outro resultado que e agora a gente chega no resultado que vai ser mais útil para a aula de solução exterior de Schwarzschild, é a relação entre quantidades conservadas e geodésicas. Tá?
que pode ser deduzida do resultado que a gente obteve agora, de que se eu tenho uma quadricorrente, né, se eu construo uma corrente como sendo tensor energia-momento contraído com um campo de Killing, e aí eu calculo qual é a quantidade conservada associada a esse campo de Killing, tá? E se eu aplicar esse resultado geral para um tensor energia-momento qualquer de um sistema isolado, mas se eu aplicar para um tensor energia-momento de uma partícula pontual livre, que portanto segue uma geodésica, tá certo? Cujo a forma do tensor energia-momento de uma partícula livre é essa daqui. Então esse é o tensor energia-momento de uma partícula com massa de repouso m, seguindo uma trajetória dada por x alfa de tal, onde tal é o tempo próprio, tá? E com quadrivelocidade UA, tá? Então esse é o tensor energia-momento associado a uma partícula como essa. Se você aplica aquele resultado para esse tensor energia-momento, tá? Você vai obter exatamente o resultado que a gente vai fazer agora, tá? Só que o resultado que mas por simplicidade tem um jeito mais simples de obter esse resultado no caso de partículas pontuais, que é isso daqui, tá? Então aquele resultado lá é geral, dado qualquer tensor energia-momento de um sistema isolado, que portanto satisfaz quadro divergente igual a zero, e dado um campo de Killing, eu consigo construir uma quantidade conservada. Fim de papo, tá? Agora eu vou aplicar para um caso particular onde meu sistema, né, o tensor de energia-momento não é de um sistema arbitrário, mas é de uma partícula pontual livre, uma partícula pontual. Né? Uma partícula pontual que está isolada. Portanto, se uma partícula pontual está isolada, ela tem que andar numa geodésica, certo? Muito bem. E aí eu posso substituir isso naquela expressão e eu chegaria no resultado que eu vou chegar agora. Tá? Só que tem um jeito muito mais fácil de chegar no resultado, nesse caso particular, que é o seguinte. Suponha que eu tenha aqui uma quadrivelocidade que é a quadrivelocidade associada a uma geodésica. Tá? Então, esse UA aqui não é a geodésica, né? Desculpa, seja o A, a quadrivelocidade ou o vetor tangente a uma geodésica, a única imposição que eu vou fazer aqui é que eu estou escolhendo o parâmetro dessa geodésica para ser um parâmetro afim. Na verdade, se for tipo tempo, já é o tempo próprio, tá? Mas se for tipo luz, pode ser tipo luz também, vai ser, aí vai ser meramente um parâmetro afim. E, na verdade, essa demonstração é tão geral que pode até ser uma geodésica tipo espaço. Tá? Não precisa nem ser uma geodésica tipo tempo ou tipo luz. Ou seja, não precisa ser uma linha de mundo, de fato. Basta que seja uma geodésica. E, portanto, ou seja, no fundo, a gente só vai usar essa equação aqui. Ó, tá? Uma geodésica parametrizada pelo parâmetro afim. Tá? Então, seja uma geodésica e considera também um campo de Killing psi, qualquer. Tá? Agora, define a seguinte quantidade escalar. A contração dos dois. Pega o campo de Killing, que é qualquer, mas é um campo de Killing, supostamente suponha que ele exista, né? Tem espaço-tempo que não vai ter nenhum campo de Killing, aí paciência, não dá para você usar nem isso daqui, nem o que a gente viu anteriormente. Não existe quantidades conservadas óbvias, pelo menos, tá? Mas suponha que ele exista, tá? E suponha que o A aqui seja o campo, né, a quadrivelocidade, ou o vetor tangente a uma geodésica parametrizada pelo parâmetro afim, e aí você pode calcular que a derivada desse escalar aqui ao longo da curva, ou seja, pega esse meu lambda é o parâmetro afim, tá? Pode ser tempo próprio, no caso de geodésica tipo tempo, é um parâmetro afim qualquer, no caso de geodésica tipo luz, e pode ser, por exemplo, o comprimento de arco, no caso de uma geodésica tipo espaço. Tá? E eu estou calculando o quanto que essa quantidade escalar, que é a projeção do campo de Killing ao longo da geodésica, né, no vetor tangente a essa geodésica, quanto que esse escalar, quanto que essa projeção muda ao longo da própria geodésica, certo? É isso daqui, tá? Que, né, se eu for escrever em termos de derivada covariante, é a variação do escalar ao longo do próprio vetor U, certo? Bom, isso daqui eu aplico regra de Leibniz, o U vai atuar no U, que isso aqui dá zero pela hipótese de ser geodésica, e aí fica a derivada covariante também atuando no campo de Killing. Só que como esses dois caras aqui, né, são o mesmo, isso daqui é a mesma coisa que contrair só com a parte simetrizada dessa derivada aqui, certo? Porque qualquer contribuição antissimétrica dá zero. Só que o campo de Killing satisfaz a equação que a simetrização da sua derivada covariante é nula. E, portanto, ao que a gente chega à conclusão, né?
que se eu tenho uma geodésica e eu tenho um campo de Killing, a projeção do campo de Killing ao longo da geodésica é constante ao longo de cada geodésica. Diferentes geodésicas, né, em lugares diferentes, a projeção do campo de Killing pode ser diferente sobre diferentes geodésicas, mas ao longo de cada geodésica esse valor, essa projeção é constante. Tá? Isso vai ser importantíssimo para a nossa aula, para a gente obter as equações de movimento de partículas massivas e da luz no espaço-tempo exterior de Schwarzschild, tá? Porque a gente não vai, de fato, resolver as equações da geodésica na sua forma, né, nessa forma. Tá? O que a gente vai fazer é o uso do fato de que o campo de que o espaço-tempo de Schwarzschild tem 4 campos de Killing, e vai usar isso para chegar para resolver, para achar a expressão, para achar quais são as geodésicas, tanto tipo tempo quanto tipo luz do espaço. O caso de geodésicas do meu espaço-tempo, e portanto órbitas, né? É evidente que meu interesse em geodésicas tipo tempo é porque são elas que vão representar as órbitas em torno daquele objeto central. Evidentemente que no limite, no regime em qual está considerando que o que está em órbita é uma partícula teste, né? Ela mesmo você não está considerando como que ela curva o espaço-tempo, você está considerando que ela está em movimento num espaço-tempo, num movimento geodésico, num espaço-tempo que está sendo curvado por aquele corpo central lá, por aquele corpo esfericamente simétrico que a gente analisou na aula passada. Tá certo? Bom, eu vou deixar o último exercício aqui para vocês, que é justamente mostrar esse resultado, né, de que essa contração, essa projeção, ela é constante ao longo de cada geodésica, mas usando o resultado geral e usando aquela forma do tensor energia-momento, tá? É chatinho, tem que tomar cuidado com as contas, tá? Tem que manipular direito uma daquelas deltas ali, que aparecem 4, né? Tem que manipular direitinho a delta, mas dá para fazer, tá? Não é essencial, porque assim, seria, né, exagero chegar nesse resultado de que a projeção é conservada, né, preservada ao longo de cada geodésica, usando aquele resultado geral para um tensor energia-aumento como esse, tá? Seria, né, insano. Mas é só para vocês praticarem aí fazer continhas, tá? Então eu peço que vocês resolvam isso daí. Tudo bem? Então tá, pessoal. Agora a gente tem tudo em mãos para poder analisar órbitas, né, e geodésicas de maneira mais simples no espaço-tempo de Schwarzschild exterior, tá? Para a gente poder analisar tanto a trajetória de raios de luz, né, que a gravidade faz com raios de luz passando ali nas imediações do meu objeto esfericamente simétrico e estático, e também quais são as órbitas, né? Se eu pegar um corpo lá para andar em órbita, né, numa geodésica em torno daquele corpo, qual é o movimento, quais são as órbitas permitidas, tá? E a gente vai ver, né, que, como esperado, se eu pego muito longe do meu corpo central, as órbitas elas vão recair em órbitas newtonianas, tá? A gente recupera órbitas newtonianas, mas a gente vai ver exatamente como que se desvia das trajetórias newtonianas, até que chega um ponto extremo no qual eu não consigo manter órbitas muito próximas do meu objeto. Se o meu objeto for muito compacto, evidentemente, né? Se o meu objeto for como o Sol, por exemplo, a solução externa é óbvio que só vale da superfície do corpo para fora, certo? Então, se eu tiver um objeto que ele é muito grande, então de maneira que o GM sobre R, né, que é o parâmetro que vai dizer o quão importante ou não vai ser a correção relativística. Né? Recuperando Cs, é GM sobre C quadrado R, onde R é a distância que você está do centro ali do corpo. Tá? É isso que vai dizer se você está num regime onde você tem que considerar relatividade geral ou não. Se esse número for ridiculamente pequeno, significa que os efeitos de relatividade geral, comparado com gravitação newtoniana, são desprezáveis. Tá? Agora, se eu começar a pegar valores nos quais eu não posso mais desprezar esse GM sobre R, GM sobre C quadrado R, aí eu já começo a ter que levar em conta as correções de relatividade geral. E a gente vai ver que elas podem ficar tão intensas, né, a ponto de que, enquanto newtonianamente você não importa o quão pequeno seja o raio da órbita, você sempre consegue uma órbita, né, estável, tá? Você sempre consegue
uma órbita estável, é só você botar uma velocidade suficientemente alta, isso não acontece no caso relativístico. Tá? No caso relativístico, chega uma hora para um dado raio que abaixo daquele raio você não tem mais nenhuma órbita possível, tá? Geodésica. Claro que se você pegar um foguete, ainda vai ter ainda vai haver uma região mais, né, ainda vai haver uma região mais próxima, né, para raios menores, onde você ainda conseguiria ficar lá orbitando, tá? Mas com foguetes ligados. Mas se você quer realmente uma órbita legítima, né, uma órbita onde você está livre, aí vai ter um raio mínimo para essa órbita existir, tá certo? Muito bem, então isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Um abraço, pessoal.